8, vamos com a nossa política, Juliano Zimmermann. Falando então da situação do senador Sérgio Moro, Tribunal Regional Eleitoral aqui do Paraná, está prestes a marcar nas primeiras audiências e oitivas para investigar a situação do senador Sérgio Moro. Inclusive, dentro do Tribunal Regional Eleitoral, alguns juízes estão dando como certa a cassação de Sérgio Moro. Porém, tem que se passar por todos os processos, né? Depois disso, das oitivas, quando começar aí as oitivas, após a última etapa do processo, aí sim o desembargador deve marcar a data de início do julgamento, que deve ser apreciado pelos juízes do TRE do Paraná, provavelmente lá no mês de dezembro, viu, Galo? Possivelmente na semana entre os dias 11 e 18. O resultado deve sair só em fevereiro de 2024, devido ao recesso do judiciário de final de ano. O processo contra Moro é decorrente de duas ações que foram unificadas que acusam o senador de suposto caixa 2 e uso indevido dos meios de comunicação a seu favor. A proposta foi apresentada pelo PT, pelo presidente aí da República, juntamente com os integrantes do PT, e uma outra fatia foi apresentada pelo PL, pelo Partido Liberal do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bom, se essa programação se confirmar, o processo contra Moro subiria para o Tribunal Superior Eleitoral lá em Brasília, caso ele seja condenado por aqui no TRE, ainda no primeiro trimestre do ano que vem. E aí, caso os ministros do TSE considerem Moro inocente das acusações, ele segue no mandato como senador da República até 2030. Caso contrário, seja condenado, ele pode perder o mandato, assim como aconteceu com o ex-deputado federal Deltan Dallagnol. Em caso de perda de mandato, o ex-deputado federal Paulo Martins, do PL, que ficou em segundo lugar na eleição para o Senado em 2022, assumiria o mandato provisoriamente, até ser feita aí uma eleição suplementar. Martins, assim como outros políticos, já estão aguardando o julgamento do TSE para colocarem o bloco na rua e fazer campanha visando a vaga de Sérgio Moro. Agora, um detalhe, cara, que me chamou a atenção foi o comportamento do ministro decano do Supremo Tribunal Federal ontem em Paris, em um evento do qual ele participou, o ministro Gilmar Mendes, o mais antigo da casa, da corte. Ele declarou literalmente: o Supremo enfrentou a Lava Jato, disse ele, abre aspas, do contrário os políticos não estariam aqui, inclusive o presidente da República, dando a entender que é por causa do Supremo que o presidente foi eleito, o atual presidente. Então, se hoje temos reeleição, ele disse, do presidente Lula, isso se deve ao Supremo Tribunal Federal. E aí eu me lembro aqui, Galo, de uma fala do ministro Gilmar Mendes, lá em 2015, ainda no início da Operação Lava Jato, do qual ele defendia a Operação Lava Jato. Eu resgatei esse áudio e você que está ligado conosco vai acompanhar agora. Coloca aí, Zanoni. Estragou tudo. É evidente que a Lava Jato não estava nos planos. Por isso que eu disse, não tem mais relevância nenhuma. Porque o plano era perfeito, mas não combinaram com os russos. Isso é que ficou tumultuado. A Lava Jato revelou o quê? Eu disse isso. Pelas contas agora do novo orçamento da Petrobras, 6,8 bilhões destinaram-se à propina. Se um terço disso foi para o partido tem algo em torno de 2 bilhões de reais de caixa. Era fácil disputar a eleição com isso. A campanha da presidente Dilma custou 350 milhões. Por isso que eu disse, eles têm dinheiro para disputar a eleição até 2038. E deixariam os caraminguados para os demais partidos. Era uma forma fácil de se eternizar no poder. Na verdade, o que se instalou no país nesses últimos anos, está sendo revelado na Lava Jato, é um modelo de governança corrupta. Algo que merece um nome claro, de cleptocracia. Aí, Galo, a fala do Gilmar Mendes ainda em 2015, enaltecendo a Operação Lava Jato. E agora, depois da suspeição do julgamento do Sérgio Moro em 2021, ele já mudou de opinião. E ontem, em Paris, ele disse com todas as letras que o Supremo enfrentou a Lava Jato para colocar o atual presidente no poder, assim como os políticos eleitos no ano passado. Em 2016, eu lembro aqui, logo depois, um ano depois dessa fala, o mesmo Gilmar Mendes deu um voto polêmico em favor da possibilidade da prisão após condenação em segunda instância, tema polêmico. Aí em 2019 ele voltou atrás, foi contra a prisão após condenação em segunda instância. Pelo jeito, Galo, o ministro muda muito fácil de ideia, E daí dá para perceber que ele muda conforme o vento da política,